Fala aí, aqui é o Douglas da Motim e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre funções de texto, né? As funções de texto que eu vou falar são as que estão aqui em cima, né? Aqui eu coloquei o nome dela em português e aqui do lado o nome dela em inglês. Mas na verdade eles têm bem mais funções de texto. Se você quiser dar uma olhada nas funções que existem, de curiosidade ou enfim, você vem aqui em Fórmula, Texto, e aqui eu tenho todas as funções relacionadas a textos do Excel. Da mesma forma que se eu ver aqui em data e hora, eu tenho todas as funções relacionadas a data e hora, lógica, matemática e trigonometria, financeiras, enfim, eu tenho um conjunto de pacotes que englobam todas as funções do Excel, só que aqui elas estão, cada função está no seu pacote que significa para que ela serve. Bom, nesse vídeo eu vou falar dessas funções aqui, dessas 6, que são funções bem importantes e que se a gente dominar bem elas, dá para fazer muita coisa. Então, antes de começar a falar sobre isso, é bom a gente ter em mente que as funções de texto sozinhas a gente quase nunca vai usar, a gente sempre vai utilizar uma dentro da outra. Então, é muito importante que a gente tenha muito claro na nossa mente a lógica dela para a gente poder combinar essas funções. Então, aqui eu separei todas as 6 funções que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, tudo bem? A primeira função é a função esquerda, né? Lembrando aqui que em inglês ela é left, né? Só olhar aqui do lado, caso o seu Excel seja em inglês, como que eu escreveria ela. E os argumentos, a ordem é a mesma. Então, isso aqui igual à esquerda, eu vou puxar, retorno o número especificado de caractere do início de uma cadeia de texto. Então, ela pede para mim só 2 argumentos, eu sempre vou me guiar pelos argumentos da função, para não ter que decorar todos eles, né? Então ele pede aqui a função, o argumento texto, que é qual é o texto que eu quero tratar, né? E num caráter significa a partir do primeiro caractere, porque eu estou usando a função esquerda, quantos caracteres vão ser extraídos. Então é uma função bem prática. Vamos usar ela para ver o que acontece. E a partir daí a gente começa a entender. Ó. Esquerda 3. Ele pegou para mim os 3 primeiros caracteres do meu texto. Se eu colocasse, por exemplo, esquerda 6, ele retornou os 6 primeiros. Ó. O primeiro é o M, o segundo O, o terceiro T, o quarto o I, o quinto o M minúsculo. Então, se eu boto aqui, ó, esquerda, um 5, ele jogou para mim o M minúsculo, até o motim. Se eu boto 6, aparentemente é a mesma coisa. Só que, na verdade, esse texto aqui contém o espaço após o M minúsculo. De modo que se eu boto 7, ele vai pegar para mim até o hífen. Então, a função esquerda é uma função que ela pede um texto e um número. Só esses 2 argumentos e ela me retorna, né, sempre a partir do primeiro caractere, porque é a função esquerda, a quantidade de caractere equivalente ao que eu colocar em um caractere. Se eu boto 7, são os 7 primeiros. Se eu boto 2, são os 2 primeiros. Beleza? Já a função direita é meio que o oposto da esquerda. A função direita, ela pede para mim a mesma coisa que a função esquerda pede em questão de argumento. Ela pede um texto e um caractere. A diferença é que quando eu boto aqui, ó, no caractere 2, por exemplo, ele me retorna os 2 últimos. Então, ele faz exatamente o que a função esquerda faz, só que em vez de ser daqui para cá, ele faz da direita para a esquerda. Né? A lógica é exatamente a mesma. Beleza? A função extrair texto eu vou usar quando eu quiser pegar pedaços de um texto. Então, vamos supor que eu não quero iniciar um texto extraindo do primeiro caractere, tampouco do último. Eu quero pegar aqui, ó, quebre. Então, para eu pegar quebre, eu não posso usar a função esquerda, porque a função esquerda, como a gente viu, vai sempre pegar a partir do primeiro caractere, e nem posso usar a função direita, porque ela vai sempre pegar a partir do último. Sendo assim, eu tenho a opção, a função extrair texto. Olha o que ela faz. Retorna os caracteres do meio de uma cadeia de texto, tendo a posição e o comprimento especificado. Ou seja, ela pede para mim um texto, ela pede para mim um número inicial com um caractere. Por exemplo, se eu coloco o número inicial 2 e um caractere 4, olha o que ele vai me retornar. Ele pegou para mim o segundo caractere e a partir dele ele contou 4. Então, o segundo caractere é a letra O e 4 caracteres. O O é o primeiro, o T é o segundo, o I é o terceiro e o M minúsculo é o quarto. Por isso que apareceu esse termo aqui. Se eu mudo aqui um caractere, por exemplo, inicial, quero que apareça para mim quebre. Então, eu vou ter que colocar um número que represente a posição da letra Q maiúscula. O número vai ser esse, ó. M, O, T e M, eu tenho 5 caracteres. Aí eu tenho o espaço como sexto caractere, o hífen como sétimo, o espaço de novo como oitavo e o Q vai ser o nono. Então, ó, se eu jogo aqui, em vez de 2, o número 9, e se eu tiver contado certo, ele vai extrair para mim a partir da letra Q. Né? Então, ele extrai para
para mim a partir da letra Q, só que ele mostrou para mim 4 caracteres. Por quê? Porque eu botei aqui no final o número 4. Então, eu quero que ele extraia, ó, a palavra quebra inteira. Então, vai ser Q, primeiro caractere, U, E, B, R, E. Ao todo foram 6 caracteres. Vou colocar o número 6 aqui, e aí eu extraí um pedaço no meio do texto. Então, recapitulando essas 3 funções. A primeira, a função esquerda, eu extraio sempre a partir do primeiro caractere. A função direita, eu extraio sempre a partir do último caractere. E a função extrair texto, eu escolho a partir da onde eu vou querer começar a extrair. Beleza? Agora, a função localizar é diferente da esquerda, direita e extrair texto, porque essas 3 que a gente acabou de ver, elas sempre retornam um pedaço do texto. A função localizar, ela vai me retornar um número, ou seja, ela vai me retornar a posição de um caractere específico dentro daquele texto. Exemplo, eu quero saber aqui a posição do hífen. Então, vou escrever aqui, ó, localizar. Ele vai pedir para mim aqui, ó, texto procurado. Texto procurado é de quem eu quero saber a posição. Então, eu vou colocar entre aspas o hífen. Por que entre aspas? Porque eu estou me referindo a um texto que eu digitei, ou que foi digitado por alguém. Então, sempre que eu quiser fazer esse tipo de raciocínio, eu vou utilizar aspas, beleza? Então, texto procurado, eu vou botar hífen entre aspas, ponto e vírgula. No texto é aonde ele vai procurar esse texto. Vou falar que ele vai procurar aqui. E com isso eu já posso finalizar os argumentos que eu vou utilizar na função localizar. Quando eu dou Enter, ele retorna para mim a posição do hífen, a posição 7. Se eu quisesse saber a posição do quebre, eu posso vir aqui, ó, e digitar, aonde começa a ser escrito quebre. Se o hífen é 7, o espaço depois dele é 8 e o Q é no 9. Então eu espero que isso aqui me retorne o número 9. Ó. Ele me retornou o número 9. Então repare que eu não preciso colocar só um caractere, eu posso escrever um trecho. E aí ele identifica para mim se existe esse trecho de caractere dentro do texto que ele está procurando. Se existir, ele vai me retornar. Mas se não existir, ó, vou botar uma palavra que não tem, quebre com Z. Ele retorna para mim erro de valor. Então, eu posso usar inclusive a função de texto como localizar como indicador se tem ou não um texto específico dentro um trecho específico dentro daquele texto. Tudo bem? Então, a função localizar é importante, ela sempre retorna um número. Beleza? É uma função que sempre vai me ter como resposta um número. E esse número vai ser sempre a posição de um caractere ou do início de um trecho dentro de um texto. Tudo bem? Já a função nonCharact, ela é uma função diferente de todas que a gente viu e ela também sempre retorna para mim um número. O que ela vai fazer? A função nonCharact, lembrando que na versão em português tem que botar esse acento, ela simplesmente me retorna a quantidade de caracteres de uma cadeia de texto. Ou seja, se eu venho aqui, ó, ela pede para mim só um argumento, o argumento texto. Quando eu jogo esse argumento, ela me fala quantos caracteres tem nesse texto. Então, por exemplo, o motim quebra o X, se eu for contar M como 1, O2, T3 e 4 até o Z, eu vou perceber que motim quebra o X tem 20 caracteres. Então, por exemplo, se eu edito esse texto aqui e apago um caractere, lá tem que aparecer 19, porque eu diminui 1. Se eu adiciono 1, tem que aparecer 21. Então, a função nonCharact é uma função bem simples, ela pede só um argumento, ela sempre vai me retornar a quantidade de caractere que esse argumento tem, no caso, esse texto vai ter. E, por fim, a função substituir. A função substituir é uma função diferente ainda de todas essas que a gente viu, porque ela substitui, né, como o nome diz, um texto antigo por um texto novo dentro de um intervalo, dentro de uma cadeia de texto. Então, o que ela pede? Ó, vou pegar aqui um texto, beleza? Vou ter aqui texto. Texto antigo, vou colocar assim, ó, não sei, o hífen, talvez. Texto novo, vou botar um ponto final. Se eu faço isso, ó, sempre que ele encontrar um hífen, ele vai transformar num ponto final, porque foi o que eu escrevi. Ó. Então, repare que aqui eu tenho o hífen, aqui eu tenho o ponto final. Como eu não botei número da ocorrência, sempre que isso acontecer nesse texto, vai acontecer essa substituição. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui ó, um novo hífen, ele vai transformar os dois hífens em ponto final. Isso porque eu não coloquei número da ocorrência. Agora, vamos supor que eu fale aqui, ó, número da ocorrência 2. Quando eu faço isso, ele só transforma o segundo. Então, se eu quiser transformar todo mundo, eu ignoro esse argumento número da ocorrência. Se eu quiser transformar um especial, eu vou falar para ele qual é a posição do surgimento, né, do que eu quero transformar. Se eu mudo aqui para 1,
ele retorna para mim só o primeiro, beleza? Então, eu apresentei para você agora 6 funções de texto e para a gente poder fixar isso e botar uma conexão, começar a usar umas funções dentro da outra, eu vou fazer com você agora esse exercício daqui, que consiste no seguinte. Imagina que eu tenho aqui ó, uma relação de nome de curso concatenado junto de uma sigla de estado e junto com o número. Por exemplo, Excel to Go RJ002. Isso aqui significa que foi dado no primeiro semestre desse ano, por exemplo, pela Motim, aqui no Rio de Janeiro, um curso de Excel, e esse aqui foi o segundo curso que a gente deu no Rio de Janeiro. Aqui, ó, Sheets ES003. Foi dado pela Motim, no Espírito Santo, um curso de Sheets. Esse foi o terceiro curso. E aqui eu tenho para todos eles. Eu quero saber, a partir desse banco de dados, eu vou zerar isso daqui, a partir desse banco de dados, quantos cursos de Excel eu dei no Rio, em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, e a mesma coisa para o de Sheets. Eu quero extrair tudo isso daqui, né? Então, para eu conseguir fazer esse tipo de análise, eu preciso primeiro extrair essas informações desse banco de dados original. Eu preciso saber aqui qual é o curso que está escrito aqui. Nesse caso, como que eu faria no olho? Eu botaria Excel to Go porque eu estou lendo que aqui está escrito Excel to Go. Aqui embaixo eu colocaria Sheets, pelo mesmo motivo, e por aí vai. E o estado, por sua vez, eu pegaria aqui, né, RJ, Espírito Santo, MG, e por aí vai. Só que eu não vou fazer na mão porque eu posso ter muitas linhas. Nesse caso eu tenho 63 linhas, então eu vou fazer de um jeito automático que eu possa arrastar a fórmula para baixo, utilizando as funções de texto. Então, o primeiro passo que eu vou ter que ter é identificar um padrão no meu banco de dados. Qual que é o padrão nesse banco de dados aqui? Eu sempre tenho o nome do curso, hífen, o estado, hífen, o número do curso. Então, se eu perceber que sempre o que está separando o nome do curso do estado é um hífen, é ele que vai ser o meu parâmetro. Por quê? Eu poderia vir aqui ó, e botar a função esquerda, né, que a gente acabou de ver, falar esse texto daqui, e num caráter, como eu quero extrair só Excel to Go, eu venho e conto. Ó. Excel to Go ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boto o número 8 aqui. E deixar para mim Excel to Go. Só que quando eu arrasto para baixo, ó, repare que no Sheets isso não vai fazer sentido, porque o Sheets tem menos do que 8 caracteres. Então não está padronizado. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma maneira de ele entender Excel to Go e Sheets, de modo que quando eu arrasto para baixo, eu não tenho esse problema que eu acabei de ter. Então, para eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu percebi primeiro o padrão, né? O padrão é qual? Que a separação é sempre no hífen. Então, a posição do hífen no Excel to Go é 9. Então, eu quero extrair até a posição 8, que é um antes do hífen. A posição do hífen no Sheets vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu quero extrair sempre até o 6. Então, em vez de eu fixar um número fixo, um número engessado como 7 ou como 6 ou como 8, eu vou mandar localizar aqui dentro da função o hífen. Então, o texto procurado vai ser o hífen no texto, esse daqui. Quando eu faço isso, esse localizar aqui, ó, se eu clico aqui em um caráter, eu seleciono tudo ele, e se eu aperto F9, ele mostra para mim que número estaria sendo retornado caso eu desse Enter. Lembrando que eu tenho que dar um Ctrl Z depois para voltar, senão fica fixo no 9 no caso. Né? Então, se localizar, está me retornando o número 9, só que eu não quero o número 9. A gente acabou de ver que a gente quer colocar o número 8. Por quê? Porque se eu dou Enter aqui, o hífen vem junto. Eu não quero que o hífen apareça. Então, ó, esse localizar, ele retorna para mim o número 9. Vai ser esse localizar menos 1. Eu garanto que eu sempre vou pegar o oitavo até o oitavo caractere. E o mais legal é que quando eu arrasto para baixo, o Sheets também veio certinho. Por quê? Porque ele está pegando aquele texto até a posição do hífen menos 1, que naquele caso anterior era 9 menos 1, mas nesse vai ser, vamos ver aqui, ó, F9, vai ser 7 menos 1, porque a posição do hífen nesse caso é 7. Tudo bem? Estado agora, vamos ver o estado. O estado, repara que ele não está começando e nem está terminando. Então, eu tenho que usar uma função que me permita pegar um pedaço dentro da cadeia do texto, que é exatamente a função extrair texto que a gente acabou de ver. Então, quando eu chamo ela aqui, ó, ele pede para mim um texto, que vai ser esse daqui. Número inicial, a partir da onde eu quero começar a extrair. Novamente, nesse caso daqui, eu quero extrair a partir do R, né? Então eu quero extrair a partir do 10º caractere. Já no Sheets, eu quero extrair a partir da letra E, então eu vou querer extrair a partir do 8º caractere. Então eu não posso
engessar um número e esperar que ele faça sentido para os dois, porque ele não vai fazer. Então, o que eu vou fazer para solucionar isso? Vou aqui, localizar. Meu texto procurado vai ser o próprio hífen, porque ele que é meu parâmetro para eu poder entender essas coisas, né? Onde começa e onde termina. Então, entre aspas, hífen, no texto, esse daqui. Né? Lembrando que se eu faço isso, eu tenho a posição do hífen. O hífen é a posição 9. Então, se eu sigo daí, eu estou começando a extrair a partir do hífen. Só que eu não quero extrair o hífen, lembra? Eu vou botar então, ó, mais um. Aí eu não estou extraindo a partir da posição 8. Estou começando a extrair a partir da posição 9. Né? O hífen, nesse caso, é a posição 8 ou 9, né? No caso, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu estou começando a extrair a partir da posição 10, do jeito que eu coloquei aqui. Ó. Se eu venho aqui no número inicial e aperto F9, ele torna para mim 10, porque seria 9 mais 1. A partir daí, eu estou no R. Eu quero extrair quantos caracteres? No caso, a gente está falando de estado. Então, para estado, eu estou falando da unidade federativa, né, da UF. Todas as unidades federativas são compostas de 2 caracteres. Né? No caso, ES, MG, RJ, SP são os casos que estão compondo o meu exemplo. Mas todas elas são sempre 2 caracteres. Como eu sei disso, eu posso colocar aqui o número 2. Tudo bem? Eu vou pegar sempre, ó, a partir do 10º caractere, um 2. E no de baixo, ó, eu vou pegar sempre a partir da posição seguinte ao primeiro hífen, com 2. Né? Então, nesse caso daqui, o meu número inicial está retornando o número 8. Enquanto que nesse caso aqui de cima, o meu número inicial está retornando o 10. Porque eles são associados à posição do hífen. Perfeito? E a partir daí eu posso aqui tirar alguma análise. Por exemplo, eu posso botar aqui ó, um cont-c. Ele sabe ó, que uma dica boa aqui. Ó. Quero contar quantos cursos de Excel foram feitos no primeiro estado aqui, que é qual? Que é RJ. Então, vou jogar aqui a função quant6, meu intervalo, eu vou ter 2 critérios, né? Excel to go e RJ. Quando eu clico aqui do Ctrl Shift para baixo, eu seleciono todo mundo, mas repare que minha tela inteira desceu. Uma dica para voltar lá para cima rápido é só apertar F4 para travar, até porque eu vou precisar travar mesmo, né? Então, quando eu travo, ó, eu jogo aqui e volto aqui para cima. Aí meu critério 1, como o meu intervalo critério foi curso, meu critério 1 tem que ser Excel to go. Só que eu vou pegar ele aqui, ó, e vou deixar ele travado também. Por quê? Porque quando eu jogar para baixo, eu não quero que esse critério desça, eu quero que esse critério sempre fique sem Excel to go. No intervalo critério 2, eu vou botar aqui os estados. Né? Novamente, vou apertar F4 para subir, ponto e vírgula, e vou pegar o critério aqui do lado, beleza? Que é o RJ. Então, com isso eu descobri que eu tive 6 cursos de Excel to go no Rio de Janeiro. Quando eu arrasto para baixo, eu tenho todos eles, e o total, é só apertar Alt igual, ele já cria para mim automaticamente essa fórmula. E para jogar aqui para o lado, eu posso simplesmente colar a fórmula, só mudando aqui o Excel to go para X, porque todo mundo está certinho. Né? Eu joguei para cá e descubro o total. Então, sei lá, eu posso fazer o que eu quiser com essa informação. Posso, por exemplo, ó, botar aqui um gráfico de coluna e comparar essas duas informações. Olha só, eu venho aqui, seleciono todo mundo, boto aqui esse gráfico. Aí, se eu quero inserir esses dados também, ó, eu posso só copiar essa cadeia, seleciono o meu gráfico e colo. Tá vendo? Aí eu tenho aqui ó, a relação de Excel é o azul e VBA e X seria o laranja. Né? Aí, enfim, posso brincar com esse gráfico aqui. Né? Posso vir aqui em Design, Layout rápido, puxar aqui um layout qualquer. Aí, botão direito, selecionar dados, série 1 eu mudo aqui para Excel to go. Né? Dou OK. Série 2, ó, seleciono, venho aqui em editar e escrevo Sheets. E aqui o título, boto o título que eu quiser e eu consigo comparar aqui, pô, percebo que em Minas eu estou mais forte em Excel, no Espírito Santo eu estou muito mais forte em VBA, e nos outros eu estou um pouquinho mais forte em VBA, com relação à quantidade de turma, enfim, tiro análise, e toda essa análise foi feita em cima desse banco de dados aqui que eu acabei de selecionar. A partir daqui, foi possível criar tudo aquilo graças à função de texto que eu consegui utilizar para pegar textos específicos desse projeto. Tudo bem? Bom, é isso. Para você praticar, eu preparei aqui 3 exercícios, beleza? O primeiro, ó, a ideia é a seguinte, é você extrair o município e a unidade federativa. Então, eu tenho aqui ó, o meu banco de dados distribuído dessa forma, Angra dos Reis,
hífen RJ, então eu quero que aqui você apareça só Angra dos Reis, de modo que quando você arraste para baixo, apareça Balneário Pinhal, Birigui, um monte de cidade com nome estranho, né? Enfim, quando você arrasta para baixo, fica tudo bonitinho. E aqui a UF, né? RJ, RS, SP, beleza? E aqui nesse segundo exemplo, é só o nome, o primeiro nome e o sobrenome. Então tem que aparecer Paulo, tem que aparecer Rodrigues, tem que aparecer Genildo, tem que aparecer Paz, beleza? Só para você praticar. Após esse desafio para você começar a entender mais a lógica, enfim, e praticar um pouquinho, você vai fazer esse daqui, que é um pouquinho mais sofisticado, onde você tem um banco de dados distribuído nesse sentido daqui, beleza? Então você vai seguir esse exemplo, então aqui tem que aparecer Ana, aqui tem que aparecer Silva, aqui tem que aparecer o celular da Ana, que é esse último caractere daqui, e aqui o corrigido, seguindo esse padrão aqui de cima. E por fim, você vai fazer esse case, esse desafio, que é o do cartão de embarque. Então você vai seguir esse exemplo que está aqui em cima, por exemplo, nome completo e nome de embarque. A gente tem aqui o nome completo e o nome de embarque teria que ser assim: Cavalcante João, Ferreira Juliano, Pagel Juliano, Carmo Maiara. Seguindo esse exemplo mesmo, beleza? Faz aí, manda para mim, para a gente poder discutir a forma como você fez, as suas dúvidas e tudo mais. Beleza? É isso, abraço e até a próxima.